Shalom, querido discípulo, aluno da Escola de Formação da Comunidade Renovada de Pinhais. Seguimos avançando, nas nossas aulas, nesses conteúdos tão ricos que vem da Palavra de Deus para nós, nessa turma que já está quase na reta final. Falta pouco, queridos, falta pouco para nós concluirmos esse curso, para nós nos formarmos, e para a gente começar a frutificar como a aula que nós acabamos de ter, que foi a nossa última aula. Então nós temos aprendido sobre o ser ensinável, o ser santo, o ser frutífero, e hoje nós vamos aprender mais um tema muito, muito importante para a nossa construção cristã, para o nosso caráter cristão, que é o domínio próprio, Então agora nessa aula 8 nós vamos falar um pouquinho sobre qual a importância de nós atentarmos a esse fruto do Espírito que o Senhor estabeleceu para nós lá em Gálatas, Então, Provérbios 25, 28 fala-nos de que como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem, ou assim é a mulher que não tem domínio próprio. Eu entendo domínio próprio como uma ferramenta de proteção, Uma ferramenta que nos encoraja a superar os nossos limites. Uma prática que nós acabamos desenvolvendo para nos produzir domínio próprio é o jejum, O jejum é algo que mata a nossa carne, subjuga a nossa carne e faz com que a gente desenvolva, fortaleça a virtude, de dizer não ou dizer sim quando deve ser dito, Até eu vi um videozinho esses dias na internet que dizia assim: uma paciente chegou pro médico e disse: doutor, o que eu preciso fazer para emagrecer? Ele disse assim: é só você mexer a cabeça da direita para a esquerda. Sempre que alguém te oferecer algo que não é da sua dieta, você vai fazer assim. Não, Isso foi a receita desse médico ali que eu vi no Facebook. É óbvio que é uma brincadeira, mas não deixa de ser algo sério, O domínio próprio é uma proteção, assim como uma casa, tem seus muros, tem seu portão, para que o ladrão não tenha acesso, para que os animais queiram entrar, destruir o seu jardim, estragar aquilo que você tem zelado e protegido. É necessário que haja essa estrutura material, que é o muro, que é o portão, que é a grade, para proteger sua casa, proteger seus bens. E quando a gente fala de proteger a nossa vida, nós estamos falando de levantar muros emocionais, muros espirituais que vão nos fortalecer para dizer não ao vício, não à glutonaria, não à preguiça, E há tantos pecados originais que nos impedem de realmente alcançarmos os lugares que Deus estabeleceu para nós. Mas antes de dar sequência a esse tema tão importante, eu gostaria que onde você estiver, você possa dar uma paradinha, E nós vamos orar ao Espírito Santo para que Ele nos abençoe e nos consolide nesse princípio e nesse propósito da palavra. Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem sido maravilhoso. Nós amamos ao Senhor, amamos a sua presença e amamos a sua palavra, Senhor. Eu sei que ela transforma, que ela muda, que ela constrói em nós algo muito poderoso, Senhor, e por isso nós estamos aqui, para crescermos em Ti, para aprendermos verdades eternas do Teu amor para nós, para construirmos, Senhor, uma base sólida na nossa vida espiritual, no nosso caráter cristão. Ajuda, Senhor, cada aluno, ajuda, Senhor, cada um que está ouvindo essa palavra a se consolidar nessa verdade no nome de Jesus. Amém. Amém. Toma posse dessa verdade aí sobre a sua vida, tá bom? Então, a introdução eu já fiz, queridos? Vamos então ativar aí o nosso primeiro tema da nossa aula de hoje. Lembrando, que Jesus é o nosso referencial. Lá em 1 João 2,6 diz que aquele que diz estar nele e também deve andar como ele andou. Então, entendendo que
ele é um exemplo a ser seguido, ele é o referencial que não pecou, ele é o referencial que não manchou a sua vida com este mundo, com as concupiscências da carne, com a soberba da vida, né? Ele foi um homem que nos deixou um legado, um referencial, um modelo que você pode olhar para Jesus e ser como ele, né? Então, Jesus sempre soube onde queria chegar, porque sempre manteve seu foco. Você sabe onde você quer chegar na sua vida? Na sua vida espiritual? Na sua vida emocional? Na sua vida familiar? Você é uma pessoa de imaginação? Você consegue se imaginar em alguns lugares, em alguma área da tua vida daqui a 5, 10 anos? Como você quer estar no seu relacionamento com Deus daqui a alguns anos? Ative a sua imaginação, visualize esse momento, né? Chegue pela fé, pela nossa imaginação em lugares que Deus deseja te levar, mas para isso nós precisamos ter foco, né? O foco é muito importante, porque o foco faz com que a gente alcance o nosso objetivo. Seja um objetivo de melhorar a sua alimentação e perder peso, seja um objetivo de trabalhar e melhorar na sua área profissional, seja o objetivo de estudar e fazer um vestibular, né, para poder fazer uma faculdade, seja o foco de casar, né, orar, pedir ao Senhor que te direcione, foco, não é qualquer um que vai aparecer que vai tirar você do foco, né? Então o Senhor Jesus, ele foi um referencial de foco. Ele chegou a essa terra com um objetivo. E eu e você já sabemos, né? Mas é sempre bom lembrar. O objetivo de salvar o homem, salvar a alma, salvar o coração de cada um de nós, de trazer uma paternidade, de trazer um resgate. E foi isso que ele se esmerou, foi isso que ele se empenhou para fazer. Ele se empenhou em mostrar para nós o quanto ele se importava, o quanto ele nos amava, o quanto ele tinha saído do trono do Pai para preparar um lugar para nós, e ele voltaria para o Pai para continuar sendo esse intercessor, deixou o seu Espírito aqui conosco. Então Jesus, ele veio e deixou o seu legado, deixou o seu recado, porque ele teve foco. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele foi acusado injustamente, mas ele não se desestruturou no seu propósito, né? Ele sabia que ele iria passar por tudo aquilo, ele sabia que ele iria enfrentar a cruz, mas nem por isso ele titubeou, ele desistiu, né? Ele sofreu sim, ele passou momentos muito dolorosos para receber, para derramar sobre nós aquilo que ele veio para realmente derramar. Então o foco traz esse domínio próprio. Quando você foca em algo, o domínio próprio é fortalecido, né? Seja no vício, seja em um problema de mau temperamento, seja numa compulsão. Então o Senhor, ele quer ativar isso em nós através do domínio próprio, entendendo que o domínio próprio é uma proteção para nossa alma, é uma proteção para nossa área emocional, e os reflexos nós vemos na área espiritual, na área física, profissional, familiar. É uma resposta assim certa, né, quando nós focamos naquilo que nós queremos. Então vamos entender um pouquinho hoje o que é o domínio próprio, né? A palavra usada é ekrateia, que significa domínio próprio, autocontrole e temperança, né? É aquela comida que não tem muito sal, é aquela comida que não tem exagero de nada, é um alimento temperado, equilibrado. Então muitas vezes nós somos destemperados em alguma área da nossa vida e nós achamos normal, né? Mas muitas vezes não é falta de domínio próprio, é falta de se apropriar daquilo que o Senhor deseja nos conceder, né? É a capacidade de controlar a mente e o corpo. Então, como crescer em domínio próprio? A Bíblia nos diz lá em Gálatas 5,17 que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma guerra, né? É sempre o espírito
querendo prevalecer contra a carne querendo prevalecer contra o espírito. Quem vai vencer essa guerra? Quem for mais alimentado. Você tem alimentado mais o seu espírito ou a sua carne? Este texto descreve, né, lá em Gálatas 5,17, que há essa guerra constante entre eles e a vitória é daquele a quem nós alimentamos mais, como eu acabei de dizer, né? Então nós precisamos matar a nossa carne para produzir intimidade com Deus, né? Então quando a gente mata a nossa carne, jejuando, dizendo para nós mesmos que aquele pecado de pornografia, de imoralidade sexual, de pecado de mau temperamento não nos pertence mais, nós vamos matando a nossa carne e vamos fortalecendo o nosso espírito. Como alimentamos o nosso espírito? Lendo a palavra, jejuando, orando, né? São as práticas devocionais que nós temos que ter diariamente, porque nós nos alimentamos fisicamente diariamente. Então, espiritualmente não é diferente, nós precisamos nos apropriar dessa verdade diariamente. E também, aqui tem uma análise da vida de Paulo, né? Então, é muito interessante a gente ver que Paulo, ele era um homem multifacetário, né? Ele nos deixou vários exemplos também, né, que tanto nós aprendemos agora sobre a importância da frutificação, independente do contexto onde nós estamos, nós somos chamados para estar na videira e frutificar. Mas também nós podemos observar lá no livro de 1 Coríntios 9:25, que também foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Coríntios, e ele diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles que alcançam uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, né? Então, o atleta, para ele conseguir alcançar o objetivo, ele tem que ser determinado, ele tem que ser perseverante, ele tem que ser levado a um limite, a extrair o melhor que ele tem naquela área que ele se propõe a ser atleta. Porém, nós não temos que pensar nesse contexto humano, mas sim espiritual. Nós estamos correndo atrás de uma outra coroa, que não é a de campeão, de primeiro lugar, de segundo lugar, de terceiro lugar, mas é uma coroa incorruptível, que é a coroa da salvação, que é se preparar como noiva do Senhor, para se encontrar com ele naquele dia que o Senhor nos chamar, ou ele vir arrebatar a igreja e nós participarmos do arrebatamento, ou ele nos chamar individualmente no dia que o Senhor estabeleceu para nós termos essa coroa e o Senhor poder dizer: vem, filho amado, né? Eu estava te esperando, eu te cuidei, eu te observei, vi o quanto você se dedicou, o quanto você se esforçou para viver uma vida de santidade, uma vida de ensino, uma vida de frutificação, né? Então, o domínio próprio, ele vai nos levar para esse lugar, né, de recompensa, para esse lugar de premiação, né? Paulo compara nossa vida como cristãos à vida desse atleta. Então, dentro dessa, analisando a afirmação de Paulo, nós vamos fazer a nossa atividade da aula 8, ok? Então, você vai fazer lá, coloca seu nome, coloca a atividade, a aula que você está respondendo, e você vai colocar lá. Por que Paulo fez essa comparação, né? Que características os atletas possuem que motivou Paulo a usá-lo como exemplo, né? Então, por que Paulo olhou para a vida do atleta e fez essa comparação no livro de Coríntios? Você acha que o domínio próprio é essencial para a vitória na carreira de um atleta? Você acha que realmente o atleta precisa ter domínio próprio para alcançar o seu objetivo? Por que você acha isso? Responda lá, manda no e-mail da comunidade renovada de Pinhais, que nós vamos estar discutindo sobre isso um pouco mais no nosso último encontro presencial que nós vamos ter, tá bem? 3. Características de quem possui domínio próprio. Então aqui nós vamos parar um pouquinho mais, né, e conversar um pouquinho sobre essas características que a princípio aqui ele está colocando 4, mas nós poderíamos elencar algumas outras, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa. A primeira característica de quem tem domínio próprio: constância. Você é uma pessoa que começa algo e termina? Você é uma pessoa que para pelo meio do caminho? Então, precisa observar
se você está tendo domínio próprio na sua vida, né? Porque o domínio próprio é algo que você começa e você termina. Então, a constância é uma característica de quem está com o seu domínio próprio aí afiado, né? Com esse fruto do Espírito. Ser constante é ter estabilidade, é ser firme, é dizer não e permanecer nesse não, sem variáveis. É ser persistente, perseverante. A pessoa constante permite segurança e confiança, não se desvia do seu propósito, né? Então é aquela pessoa que, vamos dar um exemplo aqui, né? É aquela pessoa que decide fazer um período de consagração sem carne vermelha, né? Mas justamente naquele período que ele decide fazer consagração sem carne vermelha, alguém convida ele para comer um churrasco, alguém chama ele para ir na churrascaria, chega na casa da sogra, a sogra fez um churrasquinho de contrafilé, de costela, né? E aí ele diz assim, puxa, que pena, né? Mas um dia só, né? Só um pedacinho, depois eu volto a fazer. Não é a pessoa que tem constância e domínio próprio. Ela vai dizer assim, isso aqui é prova para que eu deixe de cumprir o meu propósito. Então, ele vai comer as outras coisas, ele vai pensar em alguma outra opção, mas ele não vai se entregar àquela tentação, né? Tendo em vista que ele já fez, porque com certeza ele precisava de um domínio próprio naquela área, né? Então, isso é focar no seu propósito, ele não se desvia, ele coloca aquilo e ele entende que é aquilo que tem que ser e ele vai até o final, até alcançar o seu objetivo, né? Foi assim com Jesus, isso está lá em 1 Coríntios 15, 58. Outra característica de quem possui domínio próprio é determinação. Então, determinação e constância são diferentes, né? Tem gente que é constante, mas não é determinado. Então, essa é uma característica que demonstra firme decisão. Não é oscilante, mas ter convicção e saber o que quer. Ali dá um exemplo de Daniel, né? Daniel foi determinado quando decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele disse assim, se eu tiver que morrer, que eu morra, mas eu não vou me contaminar, vamos fazer prova, né? Ele disse ao eunuco, experimenta, né? Eu vou ficar um tempo lá e depois que terminar, se você vê que eu estou forte, que eu estou saudável, né? Me respalda nisso porque vai ser bênção para a minha vida e para aquilo que Deus quer fazer através de mim, né? Então, a gente vê, né, uma gestante, uma mulher grávida, ela tá gerando um bebê e não é todo alimento que a gestante pode comer. Por quê? Porque ela tá gerando uma vida. E muitas vezes tem alguns projetos que Deus estabelece na nossa vida que você precisa se abster de algo para que aquele projeto nasça com saúde, para que aquele projeto nasça com força, né? Para que aquele projeto permaneça, não venha mirradinho, não venha fraquinho, né? Então, todas as vezes que nós estamos gerando algo, nós precisamos ter domínio próprio naquilo que nós focamos em fazer, tá? Então, constância, determinação. Tá lá em Daniel 1:8, que fala da história de Daniel, um pouquinho mais específico da questão da alimentação, né? Não procrastinar, né? Não ser procrastinador. Então, o que é procrastinador? É aquela pessoa que diz assim, semana que vem eu faço, segunda-feira eu começo, né? Mês que vem eu vou fazer. Então, não transfere para outro momento ou dia aquilo que precisa ser feito hoje. Talvez você não tenha oportunidade para fazer, né? Então, lá em Efésios 5, 16 e 17, Paulo nos diz que devemos remir o tempo, aproveitar o tempo, né? Condensar o tempo para que aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós venha se cumprir. Então, lembrando, domínio próprio é uma ferramenta do fruto do Espírito que o Senhor deixou para nós, para nos proteger das concupiscências da carne, da soberba dos olhos, para nos ensinar a dizer sim ou não na hora que precisa ser dito, né? Outra característica de quem possui domínio próprio é manter o foco, né? Igual Jesus manteve, igual Paulo, igual João Batista,
né? São pessoas que foram determinadas naquilo que receberam do Pai, né? Daquele recado, daquela missão que receberam do Pai. Tem como objetivo alcançar metas. Então, o manter o foco eu estou começando do zero e eu vou caminhar, sei lá, 4 quilômetros, né? É claro que vai chegar lá no 3,5 km, 4, você vai estar cansado, mas você precisa lembrar que você se programou para andar 4 quilômetros e ainda não alcançou os 4. Então, é olhar para o resultado de caminhar aqueles 4 quilômetros no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, olhar para a recompensa daquilo, né? E não só para o momento que você está vivendo do cansaço, da fadiga. Então, muitas vezes as pessoas começam a ler a Bíblia e lá em Gênesis vai que é uma beleza, aí pega Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, aí já não dão conta de seguir, porque é cansativo, precisa ter constância, precisa ter determinação, não pode deixar para amanhã o texto bíblico que você tem que ler hoje, porque senão vai acumular, né? Manter o foco, você tem um objetivo, ler a Bíblia o ano inteiro, ler a Bíblia por 8 meses, 9 meses, 6 meses, quantos versículos você vai ter que ler por dia para poder alcançar esse objetivo? Vão ter outras coisas que vão interferir, muitas vezes, você de alcançar esse objetivo, canseira, distrações, filhos, trabalho, né? Mas a gente tem que entender que você se propôs a fazer isso, então é um foco. O domínio próprio, ele precisa ser agregado a essas características, né? Constância, determinação, não ser procrastinador, não deixar para amanhã e também manter o foco, porque daí você foca no resultado e não no sofrimento momentâneo ou na renúncia que você vai estar fazendo para alcançar aquele objetivo, né? Então, Abraão estava tão focado na promessa de Deus que não hesitou em sacrificar seu filho quando lhe pediram, né? Então ele conhecia o Deus que havia lhe feito aquele pedido. Ele sabia que tanto Deus poderia preparar um cordeiro para ele, como Deus poderia ressuscitar Abraão. Mas ele focou na promessa que Deus havia falado. E nesse trajeto até a promessa acontecer, ele tinha que ser obediente, ele tinha que ser focado. Então, quando a gente é focado, o Senhor nos fortalece, nos ajuda, nos dá essa força para que a gente esteja com o nosso espírito muito mais fortalecido do que a nossa carne, né? Agora vamos para a última e quarta parte da nossa aula de domínio próprio. Não existe intimidade com Deus sem disciplina. Uau, que palavra tremenda, né? Disciplina, diga comigo, disciplina. Disciplina é uma palavra muito poderosa quando ela é ativada. Então, para que possamos ter intimidade com Deus, precisamos ser constante, permanecer nele. Por isso, torna-se indispensável ter disciplina. Disciplina é aquela pessoa que é radical contra exceções, né? Ela é focada, disciplinada. Há alguns temperamentos que é mais fácil para ter essa disciplina, para ter esse domínio próprio. Outros já não são tanto. E por isso, pessoas que têm alguns temperamentos, eles precisam lutar mais para ter essa disciplina, para ter esse foco, né? Outros já é um pouco mais fácil, porque já é da natureza deles ser assim, disciplinado, organizado, focado. Então a gente precisa buscar o Senhor, se você não tem esse temperamento aí, buscar o Senhor para te ajudar nessa área, né? Lá em Tito 1:8, quando Paulo o deixou em Creta para que selecionasse pessoas que trariam ordem àquela igreja, disse que os membros precisariam ser homens de domínio próprio. Olha, o apóstolo Paulo sabia, né, que não podia ser homens levados por qualquer influência, né, por qualquer coisinha, né? Quantos de nós hoje faríamos parte dessa lista? Será que você poderia fazer parte dessa lista de Paulo? Quando ele viria e faria essa seleção, né? Então, é o momento da gente pensar nisso. Somos íntimos de Deus e temos domínio próprio?
Devemos pedir ao Espírito Santo: Senhor, me dá domínio próprio, me dê paredes na minha alma, paredes na minha mente, para que eu possa decidir, para que eu possa focar no que precisa ser focado, né? Para servir a Deus, portanto, é necessário desenvolver esse fruto do Espírito, dominando suas atitudes, sentimentos e emoções. E isso só é possível por meio de uma intimidade profunda com Deus. É muito mais de relacionamento, de palavra, de ouvir a voz do Espírito Santo, de colocar aquilo que você sabe que você tem tido dificuldade de cumprir, né? De cumprir com a sua palavra, de cumprir com os seus combinados, né? Então, é de você colocar o seu coração mesmo na intimidade do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso da sua ajuda nessa área da minha vida, porque eu preciso ter domínio próprio na minha vida, para dizer não ao pecado, para dizer não à carne, para dizer não às distrações, as influências do dia a dia, né? Coisas que vêm para me tirar o foco. Então, eu quero deixar outro desafio com você, que você vai fazer também na lição que você vai responder lá no e-mail da igreja. Relacione áreas da sua vida que precisam de domínio próprio. Então, você vai colocar lá, né? Objetivos, muitas vezes, de pensamentos, na área sexual, na área financeira, na questão da alimentação, enfim, áreas da tua vida que precisa de domínio próprio. E a partir de hoje, estabeleça metas, né? Eu quero ser fiel no dízimo, eu não quero dar o dízimo uma vez a cada 6 meses, eu não quero entregar o meu dízimo para o Senhor sem comprometimento, eu quero entregar todos os meses. Então, quando você receber, primeira coisa que você faz, retira seu dízimo, segura nas suas mãos, oferece ao Senhor, ore ao Senhor e agradeça, separe e leve na casa do Senhor, ou faça a transferência, né, quando a pessoa faz via bancos, né, mas faça isso como sendo a primeira coisa ao receber o seu salário. Isso é uma meta, né? Então, faça essas metas, foque os seus objetivos e determine um tempo para cada um deles se cumprir na sua vida, né? Não faça metas inatingíveis, né? Eu quero comprar uma casa de 700 metros quadrados em 2 anos. Muito difícil isso, uma casa de 700 metros, 500 metros, com pátio, com quintal, com tudo, né? Então, faça uma meta que você consiga alcançar, para que você não se frustre também, né? Escreva, cronometre, peça ajuda ao Espírito Santo, desenhe, pega modelos de coisas que você deseja imaginar, né? Você que quer emagrecer, pega a foto de quando você estava magrinha, coloca na geladeira, coloca lá no quarto, para que você veja aquilo, para que você tenha um objetivo, para que você tenha um foco, né? Você verá que dentro de pouco tempo será alguém que em tudo se domina, assim como Jesus. Então não se você não busca o domínio próprio, essas coisas vão te dominar. O pecado, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, as distrações, a preguiça, ela vai te dominar. Então nós precisamos entender que nós temos que dominar essas áreas da nossa vida e não essas áreas da nossa vida nos dominar. Espero que essa palavra tenha sido bênção na sua vida, né? Espero que você tenha crescido tanto quanto na aula ensinável, quanto no ser santo, como no ser frutífero. E agora, né, nesse último tema aqui, que é o tema do domínio próprio. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre disposto e disponível, que vai ser com uma outra professora, né? Então, nós já estamos aí conversando para ela poder preparar essa aula e a gente poder compartilhar com vocês também, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, que você possa edificar esse princípio, né? E esse fruto do Espírito na sua vida, nos seus negócios, na sua casa, na sua família, tá bom? Obrigada por você estar aí sendo alimentado e por você não ter desistido, pela sua perseverança e pela sua constância. Deus te abençoe em nome de Jesus.